Fala pessoal, muito boa noite para vocês aí. Hoje, dia 21 de agosto de 2023. Agora são um pouco mais de 22 horas. E o tema de hoje que eu queria bater um papo com vocês e trazer uma reflexão muito boa e de suma importância é minha empresa sem mim. Depois do VT, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, beleza? Não tem VT não. Pessoal, minha empresa sem mim. Parece até um pouco redundante a fala, parece um pouco cômica, engraçada. Talvez alguém pensou, o André não foi criativo, ou a galera que trabalha com o André não foi criativa ao desenvolver um tema. Mas agora eu vou completar um pouquinho. Como a sua empresa sobreviveria sem você? Você já se perguntou como minha empresa ficaria sem mim? Você já se perguntou como os meus negócios ficariam sem mim? Como meus negócios iriam fluir? E eu queria trazer para a gente aqui analisar junto um pouquinho das possibilidades e dos problemas que a empresa que não vive sem o seu sócio ou até mesmo sem um funcionário. Talvez você fale, André, só fala para empresas porque eu sou um consultor. Mas vamos lá, tem caso de funcionários. Quantos funcionários têm cargo de liderança e não delegam função? Ou até mesmo, se ele não for trabalhar, ninguém faz o serviço dele. E isso é um problema muito sério, que basicamente hoje, nos dias de hoje, a maioria das empresas enfrentam. E faço uma ressalva, há 10 anos atrás, quando eu trabalhava na área já, a mesma coisa na área administrativa, a mesma coisa acontecia em diversas empresas. Então vamos lá, pessoal. Minha empresa sem mim. Como a minha empresa ficaria sem mim? Minha pode ser realmente sinônimo de posse, a empresa é minha, ou no caso trazendo uma referência para o local onde eu trabalho. E aí eu quero abranger, claro, os dois pontos. A falta, primeiro que eu queria, eu listei, pessoal, as possibilidades são tão grandes que eu fiz uma lista hoje aqui, tá? Para a gente poder começar aí, vamos trazer aqui o primeiro problema. O primeiro problema a gente pode falar que seria a falta de escalabilidade. André, o que é isso? Vamos lá, olha só, se a empresa depende fortemente das habilidades que um sócio detém, se a empresa defende demais, se a empresa depende, não defende, se a empresa depende de maneira realmente totalitária, ou se o fulcro, se a base, se o sustentáculo, vamos falar difícil, se o sustentáculo, ou seja, aquele pilar principal da empresa é o sócio, e se o sócio precisar se ausentar da empresa? André, por que o sócio iria se ausentar da empresa? O sócio tem que tirar férias, pessoal. Eu falo isso muito com nossos clientes, quando a gente bate um papo, conversa com colegas, com conhecidos, a gente bate um papo, a pessoa fala, rapaz, eu tenho dias que eu não tiro férias, tem anos, tem meses. Funcionário tem que tirar férias por lei. Né? Se o funcionário, por alguma eventualidade, não tirou férias, eu não vou entrar em pormenores aqui, está sendo gravado, tá? Mas se o funcionário, por alguma eventualidade, não tirou férias, é opção dele, responsabilidade dele. Todavia, o sócio ele não é necessariamente aquela pessoa que é obrigada a tirar férias. Ah, mas o sócio pode sair a qualquer momento. Em tese, sim. Ah, mas o sócio pode sair aí pelo menos 2 dias no final de semana. Em tese, sim. Agora, só quem já viveu uma férias de 30 dias sem ninguém te ligar, sem empresa te chamar, sem o seu telefone não tocar, e ser o seu supervisor, o seu encarregado, ser aquela pessoa que trabalha na empresa com você, sabe o que isso quer dizer. Então, pessoal, por que eu trago para vocês aqui essa ideia? Nós precisamos entender que o fato de uma empresa ser totalmente dependente do seu sócio ou ainda que de um encarregado não é benefício para a empresa, pelo contrário, isso é prejudicial à empresa. Analisa comigo aqui, o sócio quando ele é a chave da empresa, né? Eu deixei aqui uns textos.
Se tivesse como, a gente até traria um pouquinho mais, outro momento, né? Porque senão a aula fica muito extensa. A gente consegue aí fazer aí um bate-papo de até 2, 3 horas, se fosse o caso. Falar para mim não seria o problema, né? Quando você tem uma empresa, eu já passei por empresas que são assim, já estive em locais que são assim, tá? Quando você tem uma empresa, que a empresa ela depende única e exclusivamente daquele sócio ou daquele encarregado ou de determinada pessoa que tem uma determinada função, sem entrar em pormenores aqui, mas sendo bem abrangente, a empresa ela tem uma dificuldade muito grande na sua expansão. Por quê? A empresa ela não pode, e isso eu costumo dizer já há muito tempo, quando a empresa ela para de crescer, ela começa a morrer. Quando a empresa ela para de inovar, ela começa a retroceder no processo que ela teve durante o longo dos anos. André, isso é impossível, eu te provo. Hoje em dia nós temos aí, e vieram para ficar, que são os aplicativos. Os aplicativos de veículos vieram para ficar. Por quê? Porque hoje os táxis, antigamente, eu lembro disso há uns 10 anos atrás talvez, uma viagem de táxi de 10 quilômetros, ela custaria aí R$ 70 ou mais, a depender do horário e da cidade. Claro, se você chega numa cidade de viagem por volta de 2 horas da manhã, você vai pedir um táxi, você chega para um taxista e falou, me leva ali, tal, corrida combinada, todo mundo aí sabe como funciona, tem bandeira, né, 1, 2 e tal. O taxista pelo horário, ele vai te cobrar, dependendo do lugar também, tem um risco, né, ele já conhece o local, já conhece a cidade, ele vai te cobrar aí 80, 100 reais, 70 reais. Hoje em dia você chega, você chama um aplicativo, você vai pagar 16, 20 reais, dependendo do horário, dependendo da dinâmica, da demanda, você paga um pouco mais. Pode ser que você pague aí 25, 30 reais, mas não passa, raramente vai passar disso. Os táxis não inovaram, vieram os aplicativos e trouxeram a novidade. Eles não ganham no número, mas eles ganham na quantidade. E aí veio a tecnologia trabalhando essa parte. André, me dá um outro modelo que a inovação ela é fundamental. Hoje as empresas que não vendem por delivery, não vendem aí por aplicativo, né, de comida rápida, as empresas que não vendem, elas têm um problema muito sério. Por quê? Porque o lucro delas, e isso eu falo até por ver algumas de perto, caiu demais. As empresas elas precisam inovar, mas se na cabeça do sócio ele acha que para ele a inovação tecnológica, vender comida por delivery, comida rápida, né, entrega, para ele não é vantagem, a empresa está, se assim eu posso dizer, né, pessoal, mas eu não quero ser muito forte nas palavras, mas a empresa está fadada ao fracasso. André, por que fadada ao fracasso? Porque a expansão dos negócios fica limitada pela cabeça do sócio. E isso não é somente nesse momento. Às vezes o sócio ele pode participar de um fórum, ele pode participar, pode no sentido de ele tem a capacidade e aptidão, pode participar de uma inovação, fazer uma viagem a negócios, ele pode buscar expandir o seu negócio para uma cidade próxima, ele pode buscar abrir um outro escritório, mas o sócio é aquele tipo de pessoa que ele fala, se eu não estiver dentro da empresa, a empresa não funciona. Se eu não estiver dentro do meu negócio, o meu negócio não caminha. E aí nós temos um problema. Sócio não tem condição de fazer clone, nem de si mesmo, tampouco do seu gerente de confiança. André, por que o gerente de confiança? Porque é muito comum pessoas que começaram no longo dos anos aí e estão com os gerentes já há algum tempo, alguns anos, confiarem, talvez até de maneira cega, ali no seu gerente e não acreditam que seja possível abrir um outro negócio, seja na área de comércio, seja na área de prestação de serviço, seja na área da indústria. Quantos sócios deixam de tirar férias porque acreditam que eles têm que estar ali? A empresa ela está limitada, a expansão do negócio ela não ocorre. Por quê? Porque o sócio ele é a chave ao mesmo tempo que ele é a tranca. Ele tranca a possibilidade de crescimento do negócio. Beleza? André, o que mais? Sobrecarga de trabalho. Pessoal, isso é muito comum também. Muito, muito, muito comum mesmo. Se tem uma coisa que eu costumo escutar muito,
é da sobrecarga, é da fadiga, é do cansaço, o estresse, a falta de paciência, que muitas das vezes encarregados, que muitas das vezes funcionários, até mesmo da ponta da corda, que muitas das vezes chefes de líder de equipe ou até mesmo sócios estão passando e não conseguem resolver. Acham que o problema é o funcionário X, acham que o problema é a falta de cliente, pensam que o problema pode ser a falta de dinheiro, quando na verdade existem empresas que, olha só, vou falar um negócio com vocês, existem empresas que a empresa ela possui um patrimônio aí de centenas de milhares de reais, a empresa ela possui aí dezenas de funcionários, pelo menos vamos colocar aí 2 dúzias para 3 de funcionários. A empresa possui pelo menos dois estabelecimentos, que seriam uma empresa com sede própria, né? E ela tem o armazém dela, no caso, ela tem o estoque. A empresa ela possui uma estrutura sólida, contas financeiras equilibradas e o patrão, o sócio ou um dos patrões, um dos sócios da empresa, permanece como se o mundo estivesse desabando nas suas costas. André, por que isso? A fadiga, o estresse, o excesso de trabalho. É necessário ter a compreensão e a visão que às vezes o que falta é descansar. Às vezes o que falta é você aproveitar. O estresse, isso já foi comprovado pela ciência e até mesmo pela psicologia. Pessoal, não vou entrar nessa parte aqui porque não é realmente o tema, mas é um assunto que eu gosto muito. A ciência, a psicologia, ela já comprovou que quando nós estamos estressados, quando nós estamos fadigados, nós automaticamente tendemos a não usufruir daquilo de bom que nós temos, mas focar naquilo que nós temos de mal. Já ficou comprovado cientificamente que se nós não descansarmos, se nós não pararmos para apreciar aquilo que nós temos ao nosso redor, num contexto geral, nós estamos fadados ao estresse, ao fracasso e achar que nada está bom. Por quê? Porque nós não descansamos. Nós temos uma dependência de alguns momentos dentro da empresa, nós temos a dependência de sócios, de funcionários. A empresa ela acaba tendo um esgotamento num contexto geral por causa de uma pessoa. Você chega às vezes na empresa, toda a empresa está um clima pesado. Você já ouviu aquela expressão, climão? Pois é, está um clima pesado, um climão por quê? Porque o encarregado chegou estressado, porque ele está realmente há 4 anos sem tirar férias, e o encarregado, ele é encarregado, mas ao mesmo tempo ele é sócio da empresa, e ali ele está fadigado com a situação de alguma coisa que aconteceu e não saiu do jeito que ele queria. Talvez porque no dia anterior, presta atenção numa coisa, talvez porque no dia anterior tinha uma sacola de lixo ali, a sacola estava cheia, e aí era só ele chegar, fulano, faz favor, pega para mim esse lixo aqui agora e coloca lá fora. Mas aí por ser realmente uma coisa que ele já falou algumas vezes, para ele aquilo ali é o fim do mundo. Quando na verdade seria algo que poderia se relevar. Mas a falta de paciência, o cansaço, o estresse, a sobrecarga de trabalho faz com que ele não tenha mais paciência, faz com que ele não queira mais falar e realmente traga para o ambiente de trabalho uma sobrecarga. André, dificuldade em delegar, terceiro ponto que a gente vai falar. E isso aqui também é algo muito comum, muito comum. Não, mas eu não posso passar aquilo ali para fulano que fulano não sabe fazer. Você soube a vida inteira? Já parou para pensar que você não nasceu sabendo? Já parou para pensar que você não sabeu tendo o conhecimento que você tem hoje, que você aprendeu? E se você não delegar, se você não der a oportunidade de alguém errar, mas vai errar na minha empresa não. Poxa, beleza, mas e aí, você vai ficar até quando trabalhando sozinho, sem a possibilidade e sem a capacidade, ou talvez até mesmo sem a coragem? Porque vamos lá, pessoal, às vezes nos falta coragem. Eu falo nós porque eu também sou empresário. Então, às vezes nos falta coragem, coragem de inovar, coragem de recomeçar, coragem de delegar uma função para alguém ou delegar um setor de confiança para alguém. Então, aí você quer abraçar Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, Vênus, e aí se bobear, você ainda quer levar uma mãozinha lá em Plutão.
Você acha que você consegue abraçar a constelação? Você acha que você consegue abraçar todo o sistema solar sozinho? Não dá. Não dá. Eu não me recordo quem foi que disse essa frase, eu acredito que não tenha sido eu o criador dela, mas eu ouvi uma frase certa vez que ela dizia mais ou menos assim: o maior líder é aquele que delega funções e administra competências. O maior líder, presta atenção nisso aqui, pega isso aí, ó, pega para você. O maior líder é aquele que administra, que delega funções e administra competências. André, por quê? Porque liderar não é você ser o cara que chega, abre a porta, acende a luz, atende o telefone, limpa o chão, faz tudo e acha que a empresa está fluindo. Você liderar é você saber que cada um tem um papel fundamental dentro da empresa. Liderar é saber que cada um tem um papel fundamental dentro da equipe, que é uma engrenagem que não adianta um pistão bater dentro do motor sozinho, se ali precisam de outros pistões, e se existem as engrenagens que levam a força motriz, falei difícil, hein? Levam a força motriz para a roda. Não adianta, eu usei um exemplo aqui outro dia falando sobre a questão de carros. Não, foi numa reunião com o cliente. Não adianta você achar que o motor é potente se não tem roda, de que adianta? Então, o maior líder é aquele que tem a capacidade de delegar funções e administrar competências. E isso é fato, pessoal. Nós precisamos, como líderes, eu falo porque eu lidero equipes também, eu faço treinamentos, dou treinamentos, converso, faço reuniões, nós fazemos alinhamento com pessoas e quando nós vemos a necessidade, já liderei equipes de quase 30 pessoas, até números às vezes a gente em determinadas situações maiores do que esses, né? Mas já tive com maior frequência durante toda a minha vida um número aí aproximadamente de 25 para 30 pessoas. A gente lidera, delega funções, a gente cobra também, ao mesmo tempo a gente passa, tem que ter elogio. Eu postei um vídeo esses dias no Instagram, deve estar no canal do YouTube também aí, que o segredo da motivação é o reconhecimento. Se você não reconhece que o seu funcionário ele teve um bom desempenho naquele momento, ainda que pequeno, vai lá, dá uma injeção chega nele, dá uma injeção de ânimo, falou, rapaz, nossa, parabéns, eu precisava de você fazer aquilo ali. Isso é você delegar função, você reconhecer. Hoje em dia colocou-se a ideia, né? Só a fotinha ali, já virou jargão. Coloca a fotinha do fulano ali, às vezes a fotinha do cara já está ali porque todo mês é ele quem tem a capacidade. Mas e aí? Só colocar a foto dele, será que é suficiente? Colocar a foto dele ali na parede Não, a foto dele está na parede da empresa, mas e aí? E o reconhecimento? De que adianta? E agora pega isso aqui, de que adianta eu colocar a foto do meu funcionário ali e agir como se ele fosse o pior dentro da empresa? É a mesma coisa, eu coloco uma aliança no dedo e quando eu estou realmente falando para alguém, eu falo, minha esposa é isso, minha esposa é aquilo, minha mulher é isso, minha mulher é aquilo, mas quando eu chego dentro de casa, eu trato ela como se ela fosse a pior pessoa do mundo. A mesma coisa é para quem coloca a foto do funcionário, chega lá e colocou a foto do João das Couves lá porque vendeu mais molho de couves no mês inteiro. Beleza, mas quando realmente eu vou conversar com ele, eu falo como se ele fosse a pior pessoa do mundo. Que tipo de líder eu sou? Que tipo de percepção eu quero que o meu liderado tenha? Que tipo de visão eu quero que o meu liderado tenha quando eu falo uma coisa de um lado, colocando a foto dele, eu falo, você é bom, mas quando eu vou lidar com ele com palavras, eu falo com ele palavras torpes, jargões depreciativos, ou palavras que venham trazer para ele adjetivos pejorativos, melhor assim eu posso dizer. Palavras que venham denegrir a imagem dele ou envergonhá-lo, se a gente estiver em um número grande de pessoas. Quarto ponto, a vulnerabilidade e as interrupções que a ausência de um sócio ou de um encarregado trazem para dentro da empresa. Imagina você hoje, sua empresa, ou no caso, minha empresa sem mim, sua empresa sem você. Deixa eu te fazer uma pergunta, raciocina comigo, você que está aqui até agora, você que realmente até agora você assistiu a aula, você assistiu esse momento de bate-papo nosso aqui. Me fala uma coisa,
raciocina comigo. Se por uma eventualidade, você precisar se ausentar, você passar mal, ou alguém da sua família realmente passou mal, um familiar distante, mas alguém que você tem um apego, você precisar se ausentar, me diz uma coisa, você vai fechar a sua empresa? Ou você vai realmente ter a confiança e a tranquilidade de que a sua empresa está sendo tocada sem você? Seja você um sócio, ou seja você um encarregado. Seja você o telefonista, né? Porque tecnicamente é um grupo de pessoas que trabalham com empenho, com zelo, com amor, muitas das vezes, e que dão o seu melhor. Mas se assim me permitem, não trazendo nenhum adjetivo pejorativo para nenhum deles, é um serviço que nem sempre requer uma habilidade técnica especial, como um eletricista que vai fazer um quadro de distribuição da empresa. Realmente é um serviço que requer atenção, requer zelo, requer cuidado e organização. Contudo, todavia, entretanto, porém, se assim me permite, não precisa de nenhuma especificação técnica. Por quê? Não, vou fazer um quadro de distribuição com fio de 1,5. Para quem sabe o que eu estou falando aí, fio de 1,5 é fio de lâmpada. Se você fizer um quadro de distribuição com fio de 1,5, no primeiro momento em que a dona da casa ligar um ferro elétrico ou um ebulidor, pode ter certeza que vai pegar fogo. Então são especificações técnicas que não são necessárias para quem é um atendente de telefone. Mas, então, tecnicamente, só para você entender, então o atendente ele pode se ausentar, porque facilmente talvez se coloque outra pessoa no lugar que queira trabalhar, tá? Que queira trabalhar. Agora, para você que é encarregado, para você que é líder, para você que é realmente um sócio da empresa, se você hoje precisar se ausentar da empresa, seja por um motivo de doença, né, não é o desejo, mas seja porque isso pode vir a acontecer, ou talvez por um caso de extrema urgência, ou ainda que por uma oportunidade de expansão. Você recebe uma ligação e fala: alô, ô João das Couves, eu estou com 10 hectares aqui de terra que eu queria conversar com você para a gente plantar couve. Você vem? Não, não vou não. Eu tenho 100 metros de couve plantado aqui, que se eu sair daqui minhas couves vão morrer. Peraí, tá falando de 10 hectares, você tem 100 metros e você está falando que não vai por causa disso? Percebe como que oportunidades surgem no decorrer da vida? Obviamente, pessoal, eu peguei de um extremo ao outro, tá? Mas existem grandes oportunidades que às vezes surgem no meio da vida. E se você não aproveitar, obviamente, você pode perder a oportunidade de mudar a sua estrutura de vida, mudar a sua empresa e mudar a sua história de sucesso. Mas você não aproveitou porque você não preparou a sua empresa para viver sem você. Eu costumo conversar com alguns clientes e a gente fala: como que a sua empresa caminharia se você faltasse hoje? Você tem uma estrutura de trabalho correta? Você tem uma estrutura de trabalho sólida? Você tem uma estrutura e uma equipe preparada para amparar, não você, mas amparar a empresa se você se ausentar? Eu costumo dizer muito com o pessoal, e eu já falei isso em outras aulas aqui, presta atenção, CNPJ é um ser inanimado. CNPJ é um número de registro para uma empresa, é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Não dá para culpar uma empresa por uma atitude. Não, a empresa tal construiu o prédio e ali a empresa tal é culpada do prédio ter caído. Opa, peraí. Ainda que juridicamente tenha essa responsabilidade, porque a empresa, pessoa jurídica, quero que você entenda bem essa parte que eu estou falando aqui, porque senão depois vem a galera lá, o André é formado em direito, mas está falando besteira. Não, volta aqui, acompanha comigo a linha de raciocínio, tá? A linha de raciocínio. Eu não estou falando de responsabilidade jurídica. Não é uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não estou falando de responsabilidade jurídica. Eu estou falando que um CNPJ não decide com qual tipo de areia ele vai construir. Um CNPJ ele não decide com qual tipo de ferro ele vai construir, se é ferro de 1 polegada, de meia polegada, 3/8, 5/16. CNPJ não decide isso. CNPJ não decide se vai fazer a massa de 5x1, 10x1, 1x1. CNPJ não decide isso. Da mesma maneira que a sua empresa, o seu CNPJ, para você que é sócio aí, para você que é empresário, o seu CNPJ ele não fica feliz nem triste com a sua ausência, mas os seus clientes podem ficar.
um serviço de qualidade, ele não vai ser feito corretamente ou incorretamente se você estiver passando mal ou estiver cheio de saúde. Isso não depende só de você, ou pelo menos não pode depender só de você. Tem que haver um cronograma, tem que haver uma estrutura operacional de trabalho para que seja feito realmente uma metodologia de aplicação. Ah, eu vendo roupas, então venda roupas com qualidade. Ah, eu vendo parede, então venda parede com qualidade. Eu vendo drywall, então venda drywall com qualidade. Eu vendo lâmpadas de LED, venda lâmpadas de LED com qualidade. Ah, André, eu vendo consultoria, então venda a consultoria com qualidade. Eu estava hoje fazendo uma reunião de alinhamento com uma equipe de um sócio que é cliente nosso da DT, hoje pela manhã, e eu dizia algo para eles que é uma frase que eu carrego comigo. O homem que trabalha, não sei quem é o autor dela, não sei de onde essa frase veio também, não me preocupo muito em gravar isso, pessoal. Não é questão de menosprezar quem foi que fez, mas realmente a frase, ela traz para mim, eu construo ela dentro realmente da minha psique, da minha ideia, e ali eu vou trabalhar com ela na minha visão, no meu campo, realmente aquilo que me atende, aquilo que me abrange. O homem que trabalha somente pelo salário que ele recebe, ele não é digno do valor que ele tem direito todos os meses. Talvez pareça até um pouco distorcido, talvez pareça um pouco confuso, né? Ele não é digno do salário que ele tem direito todos os meses. Mas se você parar para pensar na filosofia dessa frase, tá falando mais ou menos daquela galera que fica assim, ó, cheguei, qual que é a minha função? Atender o telefone, beleza? Atendi o telefone. Alô, André falando, tudo bom? DT, ok, beleza, obrigado, vou passar o recado. E aí ele vai passar o resto do dia lá, ó. Só isso que ele faz, mais nada. Telefone, alô, André, tudo bom? Beleza, ok. É o cara que fala que foi contratado para poder realmente, não estou falando de desvio de função. Vem a galera depois da lacração aí, não estou agarrado também com isso não, tá? Mas presta atenção numa coisa. O cara que realmente faz somente aquilo que ele foi contratado para fazer. Ou até mesmo o encarregado, o líder, não, mas eu não tenho nada a ver com aquilo ali não. Minha responsabilidade é isso aqui, ó. Aquilo lá pra mim tá pegando fogo. Se queime, que queime tudo, cara. O que sobrar lá é cinza. Depois a gente bate a poeira e vai embora. A empresa ela não pode tratar as coisas, as situações, a estrutura dessa forma. Você precisa ter método naquilo que você faz. Você precisa ter uma estrutura sólida. Você necessita, sua empresa necessita, seus colaboradores necessitam, todas as famílias que dependem dos seus colaboradores necessitam. A falta de inovação, como eu já falei, eu cheguei a colocar ela aqui também, porque a dependência excessiva de algum sócio, ou talvez a dependência excessiva de algum gerente, gestor, um diretor talvez, né, da empresa, ela pode trazer uma barreira, ela pode inibir que a evolução traga para a empresa um novo patamar, seja ele financeiro ou até mesmo estrutural. Por que, André? Porque talvez eu tenha uma possibilidade de crescimento gigantesca, mas eu tenho um gerente que não consegue administrar uma grande equipe. De que me adianta ter uma estrutura grande, ter um bom nome, ter um bom marketing, ter um mercado que seja receptivo ao meu produto? De que me adianta ter um produto que seja bem visto e aceitável pelo mercado se eu não tenho um gerente que lida de maneira coerente com o produto que eu vendo? Eu preciso compreender, eu preciso ter uma visão. Nós precisamos, pessoal, entenda isso aqui, nós precisamos tirar isso daqui, ó. Às vezes a gente se vê assim, eu não estou vendo nada ao meu redor, eu preciso tirar isso daqui, ó, para que eu tenha um campo de visão aberto. E ali, às vezes, o meu gerente é a pedra de tropeço, o meu encarregado é a pedra de tropeço, ou talvez eu, como sócio, como empresário, como empreendedor, seja a pedra de tropeço do meu negócio. E aí, quando chegar alguém que tem uma visão ampla, como a gente falava no curso de gestão de recursos humanos, a gente gostava muito de usar esse termo, essa frase. Se chegue alguém que tem uma visão holística daquilo que realmente é o conceito abrangente das coisas,
ele começa depois de mim e ele me passa. Por quê? Porque ele não teve medo, porque ele teve ousadia, porque ele teve coragem, porque ele teve disposição. Então, eu como sócio, eu como empresário, eu preciso ter uma clareza naquilo que eu quero fazer e estar disposto a inovar. A inovação, ela é a chave que abre portas, muitas das vezes, que levam a novos patamares. Perceba, a inovação, ela é a chave que abre portas, que muitas das vezes leva o seu negócio a outros patamares. Sexto, a dificuldade na sucessão. Pessoal, isso é muito complicado, muito complicado. Quando eu tenho uma dependência excessiva de um líder, quando eu tenho uma dependência excessiva de um gerente, de um encarregado, de um chefe de departamento, deixa eu te falar um negócio. Por experiência própria, esse chefe de departamento, enquanto você for útil para ele, estiver condizente com a ideia dele, você é uma pessoa que está ali dentro da empresa. No momento em que você não for mais conivente ou condizente com a ideia dele, ainda que o seu serviço esteja sendo feito de maneira adequada, pode ter certeza que você vai ser descartável. E a culpa talvez dessa situação acontecer não é da empresa, mas é do sócio, que não percebeu que ele está dependente demais do seu líder subordinado. Ele está dependente demais do seu encarregado. E a dificuldade de sucessão, seja para um encarregado, seja para um gerente, seja para um sócio, a dificuldade de sucessão, ela se torna muito grande. André, por que você está falando isso? Não pode haver dificuldade de sucessão excessiva de qualquer que seja uma das partes. Perceba isso aqui, novamente, hoje estou soltando muita coisa interessante aqui, pessoal. Se você parar para anotar, se você parar para pensar naquilo que eu estou falando, acho que eu estou bonzinho demais hoje. Estou falando coisas que eu falo realmente só dentro da mentoria. Se você parar para pensar e se você ver que existe dificuldade excessiva na substituição ou na sucessão de qualquer funcionário, tem alguma coisa errada. Ah, porque esse funcionário é perfeito. Não tem ninguém perfeito. Ah, porque esse funcionário ele faz isso, ele faz aquilo, é porque ele é bom naquilo, e tal. Se você parar para pensar, se você parar para analisar, talvez ele está fazendo mais do que você paga ele para fazer. Mas isso vai ter um preço em algum momento. Esse funcionário pode morrer. Depois o pessoal da equipe vai vir brigar comigo porque eu falo muito em morrer, mas é porque realmente o funcionário pode adoecer. Quando eu falava com empresas que, gente, a gente não sabe o dia de amanhã, pode acontecer um problema e fechar tudo. Veio o Covid, fechou tudo. Aí o pessoal olhava, André, essa boca sua, eu falei, mas é a possibilidade, eu tenho que estar pronto para o imprevisto. Imagine se eu vendo fio, se eu vendo madeira e eu não tenho extintor de incêndio. Qual a necessidade, então, de um extintor de incêndio dentro da sua empresa? Nenhuma. Espera pegar fogo para você ver se é nenhuma. E aí? Você está pronto para o imprevisto? Não, André, eu não estou. Então está errado. Você está errado. Desculpa falar. Não, desculpa não. Essa é a verdade. Desculpa não, mas essa é a verdade. Não é querendo ser grosso, mas é sendo realista. Eu não posso... eu cheguei para um cliente semana passada, conversando com ele, falei com ele, eu vou te ser sincero, viu, companheiro? Chamei ele pelo nome, falando de tal, vou te ser sincero, deve ter umas 2 semanas mais ou menos. Se essa estrutura sua ela não mudar realmente, você pode perder seu negócio. Porque tá assim, fui falando, né, conversando, expondo, mostrando os números e, claro, aquilo que a gente vai trabalhando, aquilo que a gente vai buscando, e falei, a situação é essa. Não pode haver essa situação dentro da empresa, porque isso aqui é um buraco que está sendo cavado que amanhã você mesmo pode cair. Então, para a gente entender, não pode haver dificuldade na sucessão. A dificuldade na sucessão, ela pode se tornar um precipício em que você mesmo caia, seja para o sócio, seja para o líder, seja para o funcionário, seja para o chefe de equipe, independente. Não pode existir dificuldade excessiva na sucessão de alguma pessoa. André, 7º ponto, limitação na tomada de decisão.
Quando a empresa está excessivamente dependente da palavra de alguém. Aí aquela pessoa por algum momento ficou incomunicável. Entrou no avião, foi viajar daqui para São Paulo, ficou aí, vamos colocar que teve um problema, o avião teve que girar um pouquinho no ar, 3 horas, incomunicável. Ou a pessoa precisou fazer uma viagem, o telefone descarregou, a pessoa ficou incomunicável. Não tem ninguém que tome decisões por você? Não, porque a empresa é minha. Isso não é vantagem. Existem casos, claro, tá? Existem casos que a empresa e que você como sócio, você como líder, você como encarregado, você realmente é quem toma a decisão final. Contudo, se você realmente que detém a chave de todas as informações para abrir ou fechar portas dentro da sua empresa, você precisa compreender uma coisa. Você também pode ser a bigorna que está segurando a sua empresa no fundo da lama. André, isso é muito forte, cara. Você não pode falar isso não, mas é a realidade. Delegue funções. Ah, mas ele tomou a decisão errada. Cobre dele. Cobre dele. Ah, mas porque ele não podia ter feito aquilo, cobre dele. O líder é esse que chega e fala, fulano, faça pra você, vamos sentar aqui nós dois. Ô, seu João das Couves, deixa eu te falar um negócio. Você vendeu a couve a R$5. A nossa couve é R$7, a custo de manutenção dela. Não é porque eu fiz isso, aquilo, outro e tal. Não, mas está errado. Cobre dele. Se for o caso, se houver previsão legal, desconte do salário dele, mas cobre dele. Para que ele aprenda. Faça com que ele seja alguém melhor no dia de amanhã. Faça com que ele compreenda a importância daquilo que ele faz. Eu conheço gerentes que são menos responsáveis do que os faxineiros da empresa. Você acredita? Existem gerentes que têm menos responsabilidade do que o faxineiro da empresa, porque até hoje ele não compreendeu a seriedade daquilo que ele faz, porque o sócio da empresa, que é líder dele, que é dono do negócio, não deixa ele assumir o papel de gerente. Ele está no cargo só para poder levar nome de gerente, só para a empresa falar que tem um gerente ali. Então como que ele vai tomar para si, a seriedade daquilo que ele faz, se o sócio não deixa ele fazer? Cobre. Lembra do que eu falei uns minutos atrás? Delegar funções, cobrar, ensinar, mostrar, pessoal, mostrar. Para a gente poder começar a caminhar para o encerramento aqui. Fragilidade nas relações de parceria. Pense você uma coisa, eu já vi isso acontecer também. Existe a possibilidade da sua empresa fazer uma parceria. O João das Couves agora vai fazer uma parceria com o Zezinho da Cebolinha. E aí o João das Couves está pensando em vender, junto com o Zezinho da Cebolinha, um pacote fechado, couve e cebolinha, tá? Eu pego esses exemplos, pessoal, porque a gente atende muitas empresas. Então, como eu não tenho nenhum verdureiro que a gente presta serviço aí, eu pego esses exemplos para depois ninguém, André, você tá falando de mim, André, você tá falando de mim. Mas não é falando de ninguém, eu procuro ser muito ético naquilo que eu faço, muito. Todo mundo que me conhece sabe, eu procuro agir com ética, tá? Mas é só para a gente poder trazer exemplos que sejam assim simples de se compreender. Então o João das Couves quer fazer uma parceria com o Zezinho da Cebolinha. Porém, o João das Couves tem um gerente. O gerente do João das Couves é o Zé Bedeu. E o Zé Bedeu tem um problema muito sério com o gerente do Zezinho da Cebolinha. Porque o Zezinho da Cebolinha, a gerente do Zezinho da Cebolinha é a Zebedeia. Então o Zé Bedeu, há 20 anos atrás, ele trabalhou no mesmo lugar que a Zebedeia. E aí ele era um cara que queria ter chamado a Zebedeia para sair, mas não chamou a Zebedeia para sair, porque a Zebedeia não dava bola para ele, tratava ele mal. E aí você deixa de ter uma parceria, porque você como sócio, aqui eu estou usando o caso de 2 líderes, 2 gerentes, você como sócio delegou de maneira excessiva a parceria nas mãos do seu gerente, quando você deveria ter assumido a responsabilidade. Da mesma forma, o Zezinho da Cebolinha achou que a Zebedeia tinha competência para fazer isso e delegou para ela a parceria. Resultado,
não houve parceria. Por quê? Porque tem uma fragilidade nas relações interpessoais. Porque tem uma fragilidade nas relações empresariais. Qual a fragilidade? A fragilidade consiste em você misturar vida pessoal com vida empresarial. Os sócios? Não. Os gerentes. E isso acontece também. Tudo que eu trago aqui para a realidade hoje são situações que acontecem dentro das empresas e a gente procura trabalhar. André, como que eu resolvo? Como que eu faço com que isso venha a ser mudado? Primeira coisa, eu preciso entender que dinheiro não tem emoção. CNPJ não tem emoção. Mas o sócio que toma conta do dinheiro e do CNPJ, ele chega estressado, ele chega feliz, ele chega triste, ele chega irado querendo descontar tudo em todo mundo, do mesmo jeito que ele pode chegar com sede de sucesso na empresa dele e falar: hoje eu vou alavancar o meu negócio e vou chegar a um patamar diferente. Então nós precisamos compreender, não pode haver uma fragilidade dentro das minhas relações empresariais. Risco de imprevisibilidade, isso aqui eu já falei em alguns pontos, para a gente encerrar aqui, vamos falar assim um pouquinho mais focado. Se você passar mal, se você precisar viajar, se a sua esposa se acamar, ou se o seu esposo se acamar, se a sua saúde não estiver bem, você precisar fazer uma cirurgia por algum motivo, se você engravidar, você for mulher, você engravidar, se houver alguma necessidade de você fazer uma viagem longa por algum determinado período de tempo, até mesmo um afastamento por um acidente ou um incidente que possa vir a acontecer com você, me responda para a gente poder trazer aqui o último ponto, importante da mesma forma. Como fica o seu negócio? Imagine você aquele funcionário que, se ele não for trabalhar, a empresa para. Imagine você aquele funcionário que, se ele não for trabalhar, seja ele um líder, seja ele um encarregado, seja ele um motorista. Imagine você aquele funcionário que sabe a senha do cofre e você, como sócio, nem sabe onde anda a senha do cofre. Ah, André, isso é impossível. Não é não. Não é não. Eu já vi muitas vezes coisas similares acontecerem. O sócio não saber senhas de documentos e o gerente, e o funcionário, e o encarregado, e o líder ter que resolver a questão das senhas. Se o encarregado morrer, o que acontece? Se o encarregado pedir demissão, a empresa perde toda a estrutura porque o encarregado não está mais ali. Então, experiências próprias que eu venho acumulando nesse tempo, eu estou aqui compartilhando com vocês. Procure realmente abraçar a causa do seu negócio, mas não tenha dificuldade, não tenha nenhum tipo de barreira que te impeça de estar preparado para a imprevisibilidade. Por último, para a gente poder encerrar, a estagnação do crescimento pessoal. Quando nós, e aí eu preparo já para mim poder estar saindo, encerrando com vocês aqui nesse momento. Quando nós temos uma limitação de crescimento pessoal de maneira direta, e aí eu não falo nem direta, tá, pessoal? De maneira direta, essa limitação de crescimento, ela reflete na empresa. De maneira direta, se eu não busco crescer, a minha empresa, eu como sócio, eu como empresário, hoje, André, a minha empresa não vai crescer porque eu não procuro crescer. Se eu não procuro crescer, eu como chefe, como encarregado, como líder, como gerente de departamento, de empresa, de loja, de setor, de estoque, se eu não procuro crescer, a minha empresa, o meu setor, o meu departamento, onde eu gerencio, onde eu tomo conta, ele não cresce, porque eu não cresci. E isso é, pessoal, inevitável. Se eu, como pessoa, não busco crescimento, o setor onde eu trabalho, a empresa que eu possuo, a estrutura da qual eu faço parte, ela não vai crescer. Então, o que eu tenho que deixar para vocês aqui, procure crescimento, desenvolva habilidades e, sobretudo,
prepare a sua empresa para que ela possa ficar e viver sem você. Porque um dia seus filhos podem precisar dela e não ter você. Um dia sua esposa pode precisar dela e não ter você. Um dia, talvez, seus pais precisem dela. Ou seus funcionários precisem dela. E você não esteja presente. Como seu negócio vai ficar? Sua empresa sem você está pronta para caminhar? Ou ela não sabe nem engatinhar? Fica a dica, fica o pensamento e a reflexão hoje aqui. Pessoal, satisfação imensa estar aqui com vocês. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dá um like aí e sucesso para todos. Precisando, entre em contato conosco no canal do Instagram, pelo direct, mandem mensagem aqui, na medida do possível nós vamos respondendo. De igual modo, o nosso contato está disponível lá no Instagram também. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau!